Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, eu sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias. Vivo aqui em Viena, capital da Áustria, há mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa, o seu canal cotidiano Brasil-Europa, onde eu conto as minhas histórias cotidianas, faço análise de política, economia, lifestyle. E o nosso vídeo de hoje, ele é um assunto um pouco complicado, pesado e polêmico, mas eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês para fazer um contraponto de como funciona a questão, né, dessa palavra, né, que a gente vai evitar usar no vídeo para não dar strike, que é a palavra do aborto, né? Vamos aqui começar justamente com esse PL, né, esse projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e que trouxe uma discussão muito grande relacionada, né, a esse caso. Vamos começar dizendo aqui, né, esse aqui é um texto do Fantástico, né, no qual, né, é permitido em três situações, né, quando a gravidez resulta de uma violência, né, que acaba em gravidez, quando a vida da mãe está em risco, ou se o feto, ele não tem algum problema, no caso aqui, é anencefalo, quer dizer, não tem cérebro, e no caso, nesses três cenários, o aborto é considerado crime. O que eu achei, deixa eu voltar aqui para mim, o que eu achei interessante, se eu posso dizer essa palavra, é que eu quis ver do ponto de vista jurídico, e eu vi que tem bastante dificuldade para você encontrar direitinho, né, que no caso é o resumo do Google, né, mais ou menos o que eu já havia falado, né, em quais situações que é permitido no Brasil, e aí depois vamos dizer assim, alterações na lei, né, deixa eu voltar para mim mais uma vez, e aí nós vamos voltar mais uma vez a esse negócio aqui do Fantástico. Deixa eu aproveitar e botar meu óculos. E aqui relata um caso, né, de uma criança, né, que teve que passar por esse procedimento, uma criança de 10 anos, né, que na época teve bastante, vamos dizer assim, um debate muito grande no Brasil, porque o Brasil é um país muito conservador, e esse é um tema tabu, aliás, é um tema tabu em todos os lugares, né, porque ele envolve questões religiosas, questões filosóficas, questões jurídicas e também a questão de saúde para as mulheres, né. E aqui conta a história, né, que, né, foi uma descoberta tardia. Bom, não vou entrar muito nos detalhes, porque aí o pessoal no Brasil sabe bem do que está se tratando. O que me interessa aqui é a razão ou a raiz de toda essa discussão, porque trata-se de um projeto muito, muito polêmico. E está aqui, o deputado federal Sóstene Cavalcante, do PL do Rio, o autor do projeto, diz que essa PL é uma reação ao pedido do PSOL, no caso ao STF. Ele conta o que ele, da opinião dele, né? Não estamos tratando aqui não de embriões no primeiro, no segundo mês, nós estamos tratando de vida de 5 a 2 semanas, né? E cita mais uma vez esse caso, né, da menina, né, que sofreu essa violência, né, de um membro da família, ainda por cima, do tio. Enfim, deixa eu voltar para mim e deixa eu fazer umas pequenas considerações. Primeiro, isso, como eu já expliquei, é um assunto bastante complexo para ele ser tratado como se fosse uma rinha de galos, né? Aliás, o que se transformou a política brasileira nos últimos anos, deixa eu botar o microfone aqui para cima, o que se transformou a política brasileira nos últimos anos, né, no qual joga-se um assunto, né, nas redes sociais através de hashtags, através de trolls, bots, ou
exército de perfis e no qual a pessoa ela é obrigada a dar uma opinião, não importa se ela é uma opinião assim rápida, você tem que opinar e se dependendo se você não opina de acordo com um grupo X ou Y, você acaba entrando no cancelamento. Só que o lance é que esse é um assunto muito complicado e mais ainda num país como o nosso, aonde milhares de mulheres ou muitas mulheres sofrem esse tipo de violência, né, todos os dias, e que essas precisam passar por esse procedimento, né, porque infelizmente não é possível. Também existe outras questões, né, que estão relacionadas sobre a liberdade do corpo da mulher, se ela quer ou não. Isso é um assunto que no Brasil é absolutamente tabu, e uma coisa que me incomoda muito nessa discussão é que as grandes prejudicadas nessa história toda são justamente as mulheres mais pobres, né? Porque as ricas têm acesso, né? Conseguem, e o pessoal de classe média também, de alguma maneira, consegue, mas as pobres não conseguem. E você deve estar se perguntando, Adriana, você é a favor disso? Não, eu não sou a favor disso. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês como isso funciona, né? Eu achei um texto muito bom aqui do principal portal de notícias da Alemanha, o ARD, que ele vai por país, e vocês vão observar que, primeiro, existe uma série de regras, não é simplesmente vai lá e pum, né? Até porque existe também os aspectos psicológicos em cima das mulheres. E um outro ponto que eu acho que eu não vi nessa discussão é que um país, eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas com o que eu vou dizer, mas um país pobre, subdesenvolvido, com meninas, né, nas favelas, Brasil afora, a gente vê todo esse processo de justamente o que eles chamam de música popularesca, a objetificação sexual, quer dizer, inclusive mesmo a falta de educação, porque o que acontece, eu sei porque eu estou acompanhando a minha filha no sistema escolar aqui, né, já começa nas escolas falar sobre o assunto, falar sobre formas de evitar, né, a gravidez precoce, nesse caso, porque o aborto, né, vamos falar assim, ele não pode ser usado como um método contraceptivo, e não pode ser usado, não pode ser usado. Por outro lado, ele também não pode ser é, criminalizado a esse ponto, a não se poder falar no assunto, porque é exatamente, se você olhar esse projeto de lei e você vê isso exatamente, você observa que isso está sendo feito para monopolizar o debate público no Brasil, sabendo-se que isso é uma pauta muito delicada e, sobretudo, vislumbrando as eleições municipais marcadas para outubro de 2024. Essa é a minha opinião. Agora eu vou mostrar para vocês, até porque eu não quero me estender muito nesse vídeo, é esse texto aqui do ARD. A ARD é o principal portal de notícias da Alemanha e até o principal portal de notícias em alemão. O Tagesschau é o principal jornal de língua alemã. Esse é um texto relativamente recente, de 2024, e aqui ele conta como é. E, curiosamente, né, porque todos os vídeos que eu gravo aqui para vocês, eu sempre faço uma pesquisa prévia, né, eu tenho ainda o meu background de repórter, né, dos meus tempos de Rio Zona Sul, desse tipo de jornalista. E, curiosamente, na Alemanha, peraí, deixa eu traduzir aqui, deixa eu pedir um help aqui para o Google. Sim, o Google já traduziu aqui para o português, fica mais fácil para vocês. Vou ficar traduzindo, vocês já lêem direitinho. Na Alemanha, como no Brasil, também essa prática, né, que vocês estão lendo aqui, também é punível, né? E aí aqui cada país com as suas regras, por exemplo, os Países Baixos, né, Holanda, é possível até a 24ª semana, ou com graves problemas de saúde durante a gravidez, né? A França é um caso à parte, mas a França sempre foi um país, assim, vamos dizer assim, mais liberal, né, de alguma maneira. Esse direito, ele está na Constituição,
tá? Desde 1965, e pode-se fazer até a 14ª semana, tá? Um país mais liberal. Esse mapa que vocês estão vendo aí é bem interessante, porque vocês veem os verdinhos, né? Tá aqui. Agora, esse aqui eu não pude traduzir para o português. Na França, é de acordo com o desejo, né, da grávida. Na Espanha também. Vamos lá ver em Portugal. Em Portugal, ele diz que tem que ter um Wartezeit. Wartezeit tem que ter um tempo de espera. Aqui na Áustria, curiosamente, eu achei isso realmente bem interessante, porque a Áustria é um país bastante conservador, mas mesmo assim é de acordo com o desejo da grávida, e aí vai, né? Uns países, por exemplo, a Polônia, só aceita, a Polônia é um país muito católico, só aceita com algumas exceções. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí vai. Esse aqui é o que eu gostaria de trazer para vocês, né? Como isso funciona. Deixa eu voltar para mim, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto. Ah, sim. E a última tela que eu quero compartilhar com vocês é essa daqui. Deixa eu pedir aqui um help para o Google para nos ajudar para fazer com que vocês, deixa eu só tirar essa propaganda, esses, e aqui, né, esse aqui é um texto de 16 de junho, né, quando começou essa tramitação dessa PL, e aí fala da manifestação que teve na Avenida Paulista, né, falando, né, contando o que vocês já sabem, e aí fala aí exatamente do ponto que eu falei, né, cerca de 70 mil, né, em 2022 e tudo. Bom, deixa eu acabar de compartilhar, deixa eu voltar para mim, para eu fazer as minhas considerações sobre esse assunto. Sobre esse projeto de lei, do jeito que ele está, eu sou contra, tá? Eu acho que isso não funciona desse jeito. Primeira coisa. Segunda coisa, isso foi capturado para fazer politicagem barata, né, visando justamente as eleições municipais de 2024, dos dois lados, né, como a gente viu ali no texto do Fantástico. Até, inclusive, ontem eu estava lendo, né, que o autor da PL, né, desse projeto de lei, disse que se o pessoal retirar essa, vamos dizer assim, essa petição do STF, ele também retira o projeto. O que a gente pode dizer sobre isso? A gente diz o seguinte, que isso não se discute um assunto da maneira como ele deve ser discutido, né? E em um país, como eu já expliquei para vocês, pobre, eu espero que vocês não se ofendam com isso, porque não é minha intenção, cuja, vamos dizer assim, quem realmente vai sofrer as consequências disso, se essa PL for aprovada do jeito que é, são justamente as mais pobres, né? Lembrando também que, nesse caso, isso, né, isso pode ser feito pelo SUS, mas por aí também pode ter um problema de espera, né? E o problema também é que quanto mais tempo passa, o desenvolvimento acaba sendo praticamente um bebê, mesmo que seja, porque quando você fala em 20 semanas, 22 semanas, já é praticamente metade de uma gravidez, né? Então, isso é, vamos dizer assim, você cabe aí muitas reflexões. Então é isso, eu sei que é um assunto bastante difícil, o meu objetivo com esse vídeo era justamente trazer essa reflexão para vocês, mostrar como isso funciona aqui na Europa e em alguns países europeus, né? É um assunto bastante sensível, é um assunto que merece uma discussão na sociedade, mas uma discussão sincera, não uma discussão pautada para redes sociais, para trazer vamos dizer assim, para tentar angariar o maior número de votos possíveis. Eu acho que isso não é o caso, deixa eu só tirar meu óculos para concluir esse vídeo, não é o caso, né, na minha opinião,
também devo aproveitar. Opa, o meu microfone aqui deu um pulinho. E também, para concluir esse vídeo, eu estou assim, absolutamente chocada, né, com a maneira como esse debate tem sido conduzido, né, na imprensa brasileira, né, nessa espécie de rinha de galos, né, no que a política brasileira se transformou, e não trazendo os vários aspectos, como eu disse, o aspecto jurídico, filosófico, religioso, né, um aspecto muito importante, e também, assim, bastante assustador ver jornalistas que subiram, né, em cima do muro, especialmente, né, esses que tiram onda de influenciador digital, que passam o dia inteiro apontando o dedo na cara dos outros, né, isso, aquilo, e aí, de repente, diante de um assunto tão complexo como esse, acaba se calando. Isso não deve ser assim. Como eu expliquei para vocês, temos um problema muito grave na nossa sociedade relacionado à violência contra a mulher e, sobretudo, a violência contra as mulheres mais pobres, que nesse caso são essas mesmo que vão pagar o pato caso esse projeto de lei passe do jeito que está. Eu espero que não, tá? Eu espero que não. Parece mais um blefe, né? Mas mesmo que seja, é absolutamente absurdo. É uma prova que a política brasileira chegou no fundo do poço e aliás, ver aí o que vai acontecer nas eleições esse ano, né? Quais são os outros, quais são as outras, vamos dizer assim, situações desagradáveis. Lembrando mais uma vez que esse é um assunto muito complicado, muito complexo, polêmico, e que isso tem que ser discutido abertamente na sociedade para encontrar uma solução, e a solução que seja para o bem-estar das mulheres. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um assunto bastante difícil, mas eu achei importante trazê-lo e fazer um contraponto de como é isso aqui na Europa. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço gentilmente para que você se inscreva no canal. Ai, caiu meu óculos. Ai, não quebrou. Caiu meu óculos, eu botei aqui no colo, ele, puf, escorregou. Então, eu peço gentilmente, peço desculpas, eu peço gentilmente para que vocês se inscrevam aqui no canal, curta, compartilha, deixa aí embaixo a sua sugestão de pauta e a gente se vê num próximo vídeo, ou short, ou live aqui no Vida Europa. Fui.